Muito tem se falado que estamos na era da comunicação. Estamos na era da comunicação. A revista Veja, que saiu este final de semana, vem uma matéria de capa para a guerra entre os smartphones agora no final do ano. A Apple e a Samsung vão disputar o seu dinheiro, é assim que tem a capa da Veja, neste final de ano, cada uma com seus lançamentos de smartphones, aqueles que são mais modernos, aquele onde você tem comunicação mais fácil, mais acessível, mais rápida, uma tecnologia mais avançada, enfim. Então, chamando tudo isso de era da comunicação. Só que isso não é verdade. Estamos na era da informação, aí é verdade. Muita informação. O volume de informações que recebemos todo dia, seja através dos celulares, que estão ligados 24 horas, através do WhatsApp, e-mails e aí vai, seja através da mídia, da comunicação, da televisão, o volume de informações é muito grande. Estamos ficando verdadeiramente fissurados em informação, totalmente ligados em informação. Mas o que nós temos percebido é que essas muitas informações têm dificultado exatamente a comunicação. A comunicação tem sido obstruída pelo consumo excessivo de informações. Ficamos ligados, não permitimos mais tempo para nos comunicar de forma verdadeira, e os relacionamentos vão se tornando cada vez mais virtuais. O relacionamento olho no olho está ficando cada vez mais escasso. O relacionamento precisa ser virtual. E esse relacionamento virtual, que não tem olho no olho, ele não admite uma comunicação como deveria ser, ouvir e falar. A gente apenas fala o que quer, o que gostaria de ser. E aquilo que vem para a gente ouvir que não interessa, a gente desconecta. Dá um clique dizendo, tchau, não me interessa. E com isso vamos só construirmos esse tipo de relacionamento. E esse tipo de relacionamento superficial tem destruído os relacionamentos reais. Nunca houve tanta crise dentro das famílias, marido e mulher, esposo e esposa, namorado e namorado, pais e filhos, crise terrível nesses relacionamentos, entre irmãos, entre parentes, entre vizinhos, nos relacionamos com aqueles que estão muito distantes, via redes sociais, que estão lá no Japão, mas não conseguimos nos relacionar com pessoas que estão próximo da gente. Temos sido intolerantes, intransigentes e desaprendemos a se comunicar de forma verdadeira. E construímos comunicação totalmente inadequada, comunicação ineficiente. E por conta dessa comunicação ineficiente, casais têm se separado, filhos são abandonados, irmãos se afastam de irmãos, parentes se afastam de parentes, sociedades se acabam, estamos insatisfeitos nas nossas relações pessoais no trabalho, vivemos insatisfeitos com o desejo de mudar em tudo que passa na nossa frente, porque estamos com a comunicação completamente comprometida. E o sistema tem nos enganado. O sistema diz, mas esse sistema aí é bom. O e-mail é bom, o WhatsApp é bom, nós passamos a conhecer as coisas, nós temos muito conhecimento e passamos a justificar isso tudo. E está se construindo uma sociedade completamente doente. Doente, porque não consegue mais se relacionar. E vai quebrando relacionamentos. O manual que nós devíamos usar para um relacionamento competente é a palavra. E não o sistema que está aí. Que diz, vai em frente, é bom. É uma maravilha, nós ficamos sabendo de tudo, passamos a conhecer muito. É verdade, tudo isso é bom. Mas a natureza de quem opera o sistema é ruim, que é a minha natureza e a sua natureza. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a humanidade um dia vai entender que isso tem sido muito mais problema do que solução.
Um dia isso vai acontecer. Não sei quanto tempo isso vai durar. Mas um dia a sociedade vai dizer: fomos enganados por um sistema mentiroso que nos levou ao afastamento de pessoas e começamos a conviver com pessoas virtuais, porque as pessoas virtuais são como a gente gostaria que elas fossem. Construímos nos relacionamentos virtuais personalidades completamente falsas. As personalidades são mentirosas para ser aceitos, para ser amados, para ser valorizados. E começamos a construir uma personalidade mentirosa que tem adoecido fortemente as pessoas. Por quê? Porque não temos mais paciência para nos comunicar. E aí Tiago, ele diz exatamente isso. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar. Queridos, fazemos exatamente o contrário. Estamos prontos para falar e nunca prontos para ouvir. Eu quero dizer que essa palavra de hoje, queridos, não pense que é para alguém que você gostaria que estivesse aqui. Essa palavra de hoje é para mim e para você. Porque todos nós, sem exceção, precisamos dessa palavra de hoje. Não diga: se fulano tivesse, se cicrano tivesse aqui, se minha irmã, minha namorada, meu namorado, meu pai, minha esposa, se tivesse aqui. Ele não está porque Deus não queria que estivesse aqui. É você quem está aqui, portanto essa palavra é para você e é para mim. Todos nós precisamos meditar fortemente sobre esta palavra, a começar de mim. A começar de mim. Tenho orado muito sobre isso na minha própria vida. E estou querendo, inclusive, compartilhar com vocês isso que está queimando no meu coração. Sejamos prontos para ouvir e tardio para falar. Todo mundo gosta muito de falar. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: ouça mais, fale menos. Ouça mais, fale menos. O problema é que a gente fala muito porque falar não exige disciplina. Ouvir exige renúncia. Mas falar não exige disciplina. A gente fala, abre a boca e fala. Mas na hora de ouvir, existe renúncia. Exige de cada um de nós renúncia. E nós não estamos dispostos a resolver, a renunciar. Queridos, é impossível resolver qualquer problema de relacionamento. É impossível resolver qualquer tipo de conflito sem se dispor a ouvir. É impossível. Manter o relacionamento vivo exige ouvir. É imprescindível ouvir. E talvez esse seja o maior problema nos relacionamentos. Um dos maiores problemas no relacionamento é que não estamos dispostos a ouvir. Principalmente nos relacionamentos marido e mulher, namorado e namorada. Tem sido um problema constante. Talvez porque as mulheres falem demais e os homens queiram escutar de menos. São dois excessos. Mulheres falam demais, homens falam de menos. É assim. O que a Bíblia pede de cada um de nós é o equilíbrio. As mulheres precisam falar menos e os homens precisam aprender a ouvir mais. Não é assim? O homem chega com um problema em casa. Chegou de noite do trabalho, cansado, cheio de problema, vai ali, toma um banho, senta diante da televisão, liga o controle remoto que tem que estar na mão dele. Aí a mulher chega e começa a falar: o que foi que houve? Ele está com a cara desse tamanho, cara. O cara está com a cara desse tamanho ali, e a mulher fez: meu amor, o que foi que houve? Nada. Como não houve nada? Houve alguma coisa. O que foi que houve? Nada. Me deixe só. E a mulher começa a falar. Ela está louca para falar, louca para abrir a boca, o cara não quer ouvir nada. Porque é assim. As mulheres falam demais e os homens ouvem de menos. As mulheres precisam de mais domínio próprio no falar e os homens mais longanimidade no ouvir. Esse é o equilíbrio que a Bíblia quer de nós. Esse é o equilíbrio que a gente precisa chegar. Mas a gente não vai chegar a isso de forma natural. Nós só vamos chegar a isso quando estiver cheio do Espírito. Porque naturalmente o que tem acontecido é que os grandes conflitos acontecem
por conta de comunicação inadequada. Um quer falar demais, irrita profundamente o outro que não quer ouvir nada. E não pode ser assim. Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca. Só que a gente parece que tem 2 bocas e nenhum ouvido. Quer falar muito e não quer ouvir nada. Temos muita dificuldade para ouvir. Primeiro porque somos egoístas. Todos nós somos egocêntricos. Não gostamos de contrariar nossas convicções. Temos muitas convicções que quando o outro fala, a gente não concorda, então aquilo contraria as nossas convicções, e para eu ouvir mais eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Eu não quero abrir mão. Eu não quero mudar nada, quem tem que mudar é o outro. É o outro que precisa mudar e não eu. Por isso que eu não gosto de ouvir. Porque se eu ouvir muito, vai exigir de mim algum tipo de mudança. E eu não preciso mudar. Quem tem que mudar é o outro. Por que eu tenho que mudar? Esse é o primeiro problema. Nós somos extremamente egoístas. Outro problema é que nós não priorizamos. Corremos muito, trabalhamos muito. Corremos atrás, é para cima e para baixo, não para hora nenhuma do dia. E na hora que a gente vai parar para conversar, diz, espera aí, vamos nos divertir. Queremos lazer, somos impacientes. As mulheres gostam muito do DR. E os homens odeiam o DR. Só que não pode ser nem muito, nem pouco. Tem pessoas que têm mais dificuldades. Eu tenho muita dificuldade. Michele reclama muito de mim. Eu sou SPA, eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Eu sou ligado numa tomada de 380 volts. A pessoa está falando comigo, eu já estou concluindo. Ela está falando, eu já estou concluindo. E quando eu não espero ela terminar, já estou falando e quebro a cara toda vez. Quando não machuco as pessoas, porque não dou tempo de ouvir. Porque minha mente é muito rápida. Então a gente às vezes incomoda o outro. É mal educado com o outro. Porque não quer ouvir. Interrompe a fala, achando que o outro já terminou. Ou já sabe qual vai ser o fim. E não é assim. Esse é um dos motivos, somos impacientes. Temos dificuldade para ouvir porque não entendemos as pessoas. Temos dificuldade de entender a dor do outro, o que é que o outro precisa falar, as feridas, as emoções. Normalmente a gente não consegue sentar no lugar do outro. Porque por mais absurdo que o outro esteja falando, por mais absurdo que seja o sentimento do outro, porque às vezes é mesmo, a gente precisa aprender a ouvir. A gente diz logo assim, as pessoas são muito complicadas. É muito difícil, pastor, porque as pessoas são muito complicadas. Meu cunhado é complicado, minha esposa é complicada, meu irmão é complicado. Eu não aguento ouvir porque as pessoas são complicadas. A gente não quer entender que por mais absurdo que o outro esteja pensando, por mais que a gente discorde, porque entender não significa concordar. Eu posso não concordar, entender que o outro precisa apenas falar, botar para fora. E a gente tem que ter esse ouvido, porque quando nós não dispusemos desse ouvido para ouvir as pessoas que a gente ama, essas pessoas vão ouvir pessoas lá fora. É assim. Quando a gente não escuta a esposa, alguém vai escutar. Quando a gente não escuta um filho, alguém vai escutar. Mas temos sido impacientes porque não queremos entender as pessoas. É difícil entender, às vezes são coisas assim absurdas. A pessoa está falando uma coisa que é totalmente desconecta, pode acontecer. Minha mãe tem 88 anos, ela já está com pouco entendimento, e tem horas que ela foge um pouco do... E quando ela começou com essa falta de entendimento, ela falava as coisas, eu corrigia. Ela dizia uma coisa assim que era completamente desconecta, eu dizia, mãe, não foi assim não, foi assim, foi assim, foi assim. E eu comentava com Michele em casa. Mamãe estava dizendo umas coisas que não desconecta, eu falo, e aí, se ela fica triste. A Michele disse assim, não corrija mais. Pare de corrigir ela, deixa ela falar. Apenas entenda, deixa ela falar. O problema é que minha mente, por ser muito acelerada, eu ia logo corrigir. E já há algum tempo eu deixo ela falar, e ela se sente muito bem. Não precisa eu concordar com o que ela está dizendo. Apenas entender a posição dela e deixar ela apenas falar. E não estar corrigindo, porque isso machuca. Isso dói. Mas a gente tem mania de querer corrigir, porque não quer entender as pessoas. E não é fácil entender as pessoas, é outra cabeça, é outro pensamento, é outra pessoa. Tem uma piadinha, eu vou contar. Diz que o
como é o nome daquele? O gênio. O gênio apareceu na frente do sujeito assim, saiu dentro de uma garrafinha e disse assim: uma única pergunta você tem direito, um único pedido, um único desejo, rápido, seja rápido, um único desejo. Aí o gênio disse assim: eu quero ir para Fernando de Noronha de carro, esse é o meu grande desejo, então faça uma ponte para eu ir para Fernando de Noronha, porque eu tenho medo, eu quero levar minha família, tenho medo de avião, faça uma ponte. Aí o gênio disse: espera aí é demais, como é que eu vou fazer uma ponte para Fernando de Noronha? A distância é imensa, a profundidade nem se fala, não tem estruturas calculadas para isso, impossível uma ponte para Fernando de Noronha. Não, outro pedido, rápido. Aí ele disse assim: então que eu entenda a minha esposa. Aí o gênio olhou e disse: a ponte que você queria era mão dupla ou mão única? É só brincadeira, senhora. Michel está aqui, depois vai puxar a minha orelha. É mentira, você está brincando. Mas é verdade, quer dizer, a gente não quer entender as pessoas. Às vezes temos dificuldade de entender, mas nem tudo é para a gente entender, apenas para a gente emprestar o ouvido. Apenas emprestar o ouvido, para que as pessoas possam falar das suas dores, dos seus sentimentos, falar das suas dificuldades, das suas feridas. Apenas abrir a boca, por mais absurdo que seja. Por mais absurdo que seja. E o falar, Tiago ensina a gente. Tiago aí mesmo, no capítulo 3, a partir do verso 2, ele começa a ensinar como a gente deve falar. E quais são os problemas que criamos e geramos porque falamos de forma inadequada. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2, diz assim, vou ler do 2 ao 5. Agora ele começa: cuidado no falar. Não é apenas no ouvir, e também no falar. Cuidado no falar. Aí ele diz: porque todos, verso 2, Tiago 3, verso 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa grande selva. O que ele está dizendo é o cuidado no falar. É quase impossível aprender a domar a língua. Ele compara a nossa língua como alguém que controla todo o nosso corpo. Do mesmo jeito que um cavalo, que um animal, a gente precisa pôr freio na boca para poder lhe dirigir. Do mesmo jeito que um pequeno leme move um navio de um lado para o outro. Ele está dizendo que a nossa língua é capaz também de mover todo o nosso corpo. Tomar cuidado no que fala, porque o que a gente fala direciona a nossa vida, seja para o bem ou seja para o mal. Tanto o que a gente diz e tanto aquilo que a gente não diz também é importante. Tem hora que a gente tem que ficar calado, aprender a se calar. Mas eu preciso dizer. Nem sempre a gente pode dizer tudo o que pensa. Às vezes a gente precisa aprender a ficar calado. Falar adequadamente não é todas as vezes colocar palavras certas no momento certo. É também não dizer aquilo que não deve ser dito. Às vezes a gente diz palavras que não devem ser ditas. Uma língua sem controle, uma língua sem freio, é a língua que gera fofocas, é a língua que gera desprezo, mentiras. E a gente precisa entender que não precisa falar tudo o que vem na mente. Não falar apenas por falar, porque muitas vezes machuca, fere. Às vezes a gente toma uma coisa como verdade, e isso tem acontecido muito nessas redes sociais e no WhatsApp. A gente escuta uma coisa, toma aquilo como verdade e espalha de forma violenta por aí. Muitas vezes é mentira, que vai destruir pessoas, que vai causar problemas sérios, porque não temos filtro no ouvir. Filtro. Pare antes de falar. O que você vai falar é verdade. O que você vai falar engrandece.
O que você vai falar restaura, ou o que você vai falar destrói. Então cale-se. Cale-se, não fale. Mas o que a gente tem de visto de boataria, que destrói pessoas, destrói vidas, porque a gente pega tudo que a gente ouve, toma como verdade, abre a boca e espalha. E torna-se veneno na vida das pessoas, porque não tem a sensibilidade de filtrar aquilo que veio como informação, se é verdade ou não. Mas se for para o mal, a gente acredita logo que é verdade e aquilo a gente espalha. Olha, não sei nem se foi verdade, mas eu ouvi isso, veio isso aí. Para quê, se você não sabe nem se foi verdade? Vai destilar veneno na vida dos outros. Isso é uma língua sem freio. E começamos a falar coisas, e muitas vezes, quem fala o que não quer, ouve também o que não quer. A gente precisa colocar freios na nossa boca. É isso que Tiago está dizendo. Do mesmo jeito que para dirigir um animal se coloca um freio na boca, Tiago está dizendo, coloque um freio na nossa língua. Pare de falar tudo que vem dentro na telha. Olha o que ele diz no verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele foi duro aqui, viu? Ele foi duro aqui. O que ela está dizendo é que uma língua sem controle, uma língua sem controle é como fogo destruidor, provoca um incêndio terrível, é capaz de causar danos muito ruins na vida dos outros, porque é uma língua sem controle, uma língua que fala de forma odiosa, palavras infundadas, o que gera é destruição. O que gera é destruição. As pessoas têm isso, veio na telha, eu disse sem querer, veio na telha. Só que o que vem na telha, a gente diz, muitas vezes, geram cicatrizes terríveis na vida do outro. Geram feridas emocionais, que às vezes a pessoa leva por uma vida inteira. É um pai que em algum momento disse uma palavra difícil a um filho. É uma mãe que em determinado momento, lá na infância, disse uma palavra torpe, dura a um filho. E o filho naquela hora não reage, mas ele cresce com aquilo ali e vai gerar feridas emocionais terríveis na fase adulta. Que às vezes a gente nem sabe porquê, nem percebe porquê, mas foram palavras ditas de forma odiosas, foram palavras ditas de forma inadequada lá na infância, que gerou doenças emocionais, feridas emocionais, que levam para o resto da vida. Tem muito adulto ferido emocionalmente, e quando ele para uma análise pessoal, ele vai olhar lá atrás, e está nas raízes de rejeição, por palavras ditas de forma inadequada. É marido dizendo à mulher, esposa dizendo ao marido, palavras difíceis, que aquilo eles levam para o relacionamento a vida inteira, criando feridas, que impedem a pessoa de andar para frente, porque as pessoas ficam presas na história do passado, por conta de raízes de rejeição, que foram colocadas lá atrás, que às vezes a gente nem percebe. Ah, pastor, eu disse, mas já pedi desculpa. Mas às vezes já desculpa só não encobre as cicatrizes que ficaram. Mas está dito, porque não somos capazes de frear a nossa língua. Não somos capazes. Fala o que dá na telha, diz o que vem, e fala. Não importa o tamanho da destruição que aquilo vai gerar, ou que aquilo gerou, mas falamos sim, eu preciso me aliviar, não vou dormir sem isso. Não é assim. Nossos sentimentos muitas vezes são enganosos. Muitas vezes aquilo que sentimos não é verdadeiro, é apenas um sentimento, e a gente precisa aprender a frear esses sentimentos, porque senão a gente vai soltar uma língua que é capaz de pegar fogo, e é fogo numa família inteira muitas vezes, que não tem muitas vezes como se recuperar. Os anos não se apagam, mas está dito. Em Provérbios se diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. As palavras são como fogo. Você não vai poder controlar os danos, muitas vezes, criados. Muitas vezes você não vai poder consertar os danos de palavras que você disse de forma dura e inadequada. Por isso, cuidado com os momentos de estresse.
Cuidado. Às vezes, no momento de estresse, a gente passa do limite. E muitas vezes, no momento de estresse, a gente fala o que não devia. Aliás, não só fala o que não devia, como age como não devia. Um psiquiatra, doutor, ele fala sobre janela killer. Um psiquiatra cristão, ele escreve muito. Como é o nome desse autor que escreve? Augusto Cury. Augusto Cury, ele fala sobre janela killer, janela assassina, que nós temos na nossa mente, que em momentos de estresse essa janela se abre. E a partir daquele momento nós não podemos controlar não somente o que falamos, mas não conseguimos controlar atitudes que tomamos quando o nível de estresse é muito alto. E às vezes acidentes graves ocorrem, porque não conseguimos controlar o estresse. Fulano era tão calmo, fez isso. Fulano era tão tranquilo, olha, era um doce de pessoa, foi capaz de fazer isso, foi. Sabe por que foi? Porque ele chegou num nível de estresse tão alto, que a sua janela assassina, a sua janela killer se abriu, e ele perdeu o controle sobre o que falava e o que agia. Isso é perigoso. Portanto, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente sentir que chegou num nível de estresse, que não estamos mais controlando, que estamos perdendo o controle, pare, não adianta, não vá adiante, pare, é uma decisão, retome depois, ore para retomar depois, no outro momento, peça a Deus os frutos do Espírito, que lhe encha, para você retomar o assunto, porque quando você chega num nível de estresse alto, você perde totalmente o controle, e vai fazer, e vai falar palavras, e agir com atitudes que não são coerentes, e vai causar destruição. Portanto, no momento de estresse, pare. Peça controle a Deus da sua ansiedade e retome depois de um momento de oração. Porque no estresse, o que vai acontecer é problema. Pare com isso. Não queira resolver tudo na hora. Uma solução é dizer, vamos continuar depois. Isso já é uma solução. Não se põe o sol sobre a sua ira, diz essa palavra. Mas às vezes é uma decisão que a gente tem que tomar, porque não conseguimos controlar. E nós temos que entender o seguinte: qual é o mal menor? Qual é o mal menor? Pare, ore, se encha de Deus. Versos 7 e 8 diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. Agora preste atenção nisso, verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Queridos, ele está dizendo que os animais conseguem se domar. Os répteis, os animais marinhos, tudo isso se doma, mas a língua humana, essa não é capaz de ser domada. Ninguém pode controlar a língua, porque isso é fruto do Espírito. Somente as pessoas cheias do Espírito é que podem controlar a língua, as palavras, medir as palavras. Somente quem está cheio, só quem está cheio de domínio próprio é que vai poder falar com ternura sempre. Portanto, nenhum homem, por isso que Tiago diz, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Nem eu, nem você, nem pastor Tércio, nem Dom Ximenes, nem ninguém é capaz de domar. Reconheça isso e dependa de Deus. Porque se você não reconhecer isso e não depender de Deus, você não vai controlar a sua língua. Por isso que é preciso muita oração. Não contra-atacar, responder sempre em amor. É fácil? Claro que não. Claro que não é fácil. É possível? Sim. Se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito de Deus é que vai nos dar esta capacidade de ter domínio próprio. Precisamos aprender a reconhecer nossa incapacidade. Ah, eu consigo, pastor, eu sou uma pessoa controlada. Não é. A Bíblia diz que nenhum dos homens é capaz de domar. Devia dizer nenhum dos homens e mulheres, né? Mas tudo bem. Homens como ser humano. Nenhum homem, a mulher está dizendo, ainda bem que as mulheres não. Está tudo aqui, viu? É o homem como ser humano.
Nenhum dos homens é capaz de domar. Nenhum de nós é capaz de domar. É com essa consciência e com a visão de humildade reconhecer: Senhor, livra-me. Senhor, capacita-me. Senhor, me dá domínio próprio. Me dá longanimidade, porque eu não tenho. Se você não se encher dessa certeza, se encher de humildade e reconhecer que só Deus vai ser capaz de lhe domar a sua língua, você vai machucar e você vai ferir as pessoas. É isso que a palavra está dizendo. Não podemos controlar sozinhos a nossa língua. Verso 9 a 12 diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Olha que contradição. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. A mesma boca que abençoa é a mesma boca que gera maldição na vida das pessoas. É essa contradição que nós vivemos. Ora, nós estamos abençoando com palavras amorosas, bondosas, puras, imparciais, e ora, nós mesmos estamos amaldiçoando com palavras cheias de ira, de amargura, de ressentimento, de inveja, de ciúme. A mesma boca. Vivemos com essa contradição. Nós somos assim. Agora, quando é que abençoaremos mais? Quanto mais cheios de Deus estivermos. Quanto menos cheios de Deus, mais nossa boca vai amaldiçoar. E para se encher de Deus, exige renúncia. Para se encher do diabo, é só abrir o celular. É só ligar o Facebook. É só entrar na internet, é só ver o WhatsApp, você vai se encher de Satanás. Agora, para se encher de Deus, exige renúncia da gente. Negar-se toda hora. Eu estou com vontade, eu quero, mas eu não faço. Eu não faço porque eu levo Deus a sério. Eu levo Deus a sério. Eu não estou nessa brincadeira apenas como ouvinte. Eu levo Deus a sério. Então eu obedeço. Mas é isso, a mesma boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. Vivemos essa luta. Mas como cristãos não devemos ceder, devemos lutar de forma incessante. Não podemos dizer assim mesmo, nós somos assim, Deus fez assim. Não é assim. Não podemos nos conformar. Precisamos sim ser canal de bênção na vida dos outros. Precisamos sim ser boca de Deus na vida dos outros e não boca do diabo. Precisamos sim aprender a controlar e refrear nossa língua para ser canal de bênção, para abençoar as pessoas, para falar de amor, de paz, de paciência, de ter nova chance, de recomeço, de buscar entender as pessoas. Mas isso só quem tiver encharcado de Deus, queridos. Como cristão não podemos nos acomodar. Muita oração e muita obediência. Levar Deus a sério. Isso é o temor a Deus. Sistematizar mesmo um novo falar. Aprender a falar. Coisas que a gente nunca aprendeu. Acentuar mais as qualidades do outro. E menos os defeitos. Acentuar mais as virtudes. E menos aquilo que a gente não concorda. Minimizar cada vez mais o defeito. Elogiar mais. Elogiar mais. Criticar menos. Isso é um exercício. Nós temos sido muito econômicos no elogiar e muitos carregados no criticar. É impressionante. Pare e lembre as últimas vezes que você elogiou alguém. Agora pare e veja quantas vezes você tem criticado as pessoas, porque temos sido econômicos demais no criticar, extremamente perdulários no criticar e econômicos no elogiar. Elogio faz bem. Buscar elogiar mais as pessoas. Há quanto tempo você não elogia seu filho? Há quanto tempo não elogia sua esposa, seu esposo? Há quanto tempo você só faz criticar? É crítica. Ainda tem essa ditado que diz assim: pastor, é uma crítica construtiva. Não. Pare de crítica construtiva e elogie.
Elogie mais, abre sua boca e elogie. Identifique as virtudes e fale. Pare de olhar, entrar e ver logo o defeito e chegar criticando. A gente tem mania disso, chegar criticando. Mas temos elogiado pouco. Elogiado nossos filhos muito pouco. Temos sido muito exigentes, pouco flexíveis, muito exigentes, muito intolerantes, porque exigimos perfeição na vida do outro, exigimos que o outro seja como a gente gostaria que fosse. Somos incapazes de amar as pessoas apesar das pequenas imperfeições, porque somos inflexíveis, intolerantes, e aí não elogiamos, só criticamos. Precisamos aprender a elogiar, fazer isso como um exercício cognitivo. Elogie, mas eu não estou sentindo vontade. Elogie. Não vá atrás dos seus sentimentos. Há um tempo eu estava conversando num grupo grande e falei sobre elogiar. Foi numa terça-feira à noite. E tinha um grupo grande, tinha um profissional liberal que tem um escritório muito grande em Recife. E no outro dia eu estava saindo do culto carismático, tinha 5 ligações na quarta-feira dessa pessoa, e eu liguei de volta, disse, oi fulano, disse, olha, tu disseste uma coisa ontem, Jair, mas eu não estou conseguindo. Eu disse, o que foi? Tu disseste que é para elogiar as pessoas. E eu cheguei no escritório, porque eu sou muito crítico, eu sou muito exigente. Ele é um profissional extremamente qualificado naquilo que ele faz. Eu sou muito exigente, muito crítico, então eu chego criticando, por isso que as coisas saem bem feitas. Mas eu fui elogiar, mas senti no meu coração que não era verdadeiro. Eu digo, você está obedecendo a Satanás. Você tem a opção de obedecer ao diabo ou a Deus. O diabo é que está dizendo, mantenha seu orgulho firme, não fale. Mas Deus está dizendo, elogie. As pessoas gostam de ser massageadas no coração. As pessoas gostam de ouvir elogio. Então não entre nessa. Aprenda a elogiar. Mas como eu faço? Vá lá e elogie. Você elogia a primeira vez, vai se arrepiar. A segunda vez vai se arrepiar. Na quinta vez em diante você vai estar falando normalmente. Sempre a primeira vez é difícil. Mas a gente aprende à medida que a gente obedece. E à medida que a gente obedece, Deus transforma o nosso coração. O nosso coração é transformado na obediência. Não é no que eu sinto, não. É o como eu obedeço. Elogie. E se possível em público. A gente às vezes elogia, bem que nunca tinha assim. Existe a lei da lavadeira. A lei lavadeira é a seguinte. A lavadeira, quando vai lavar roupa, ela pega a roupa suja e vai no cantinho do tanque. Lava, bem no cantinho. Lava. Aí lava a roupa suja. Depois ela enxágua e pega aquela roupa que está bem limpinha e bota no varal. Roupa suja no cantinho, roupa limpa no... Isso. Crítica, se for necessário mesmo, chame no cantinho e fale. Agora, para elogiar, bote no varal. A gente tem feito o inverso. Critica de forma absurda na frente de todo mundo em público e raramente quando elogia no cantinho, porque tem vergonha. Roupa limpa é no varal, roupa suja é no cantinho. Elogio é no varal. A crítica é no cantinho. Essa é a lei da lavadeira. Que a gente possa aplicar isso nas nossas vidas. Que possamos todo dia, sempre que for criticar, sempre que for algo que você não concorda, precisa falar algo que não lhe agrada, tem que ser em amor. E sempre no comportamento da pessoa e nunca na pessoa. Você é grosso. Não, você nesse momento foi grosseiro. É diferente. Falar na pessoa agride muito. A gente aceita quando o nosso comportamento é criticado, mas nós não aceitamos quando o nosso ser é criticado. Os pais chegam para o filho e dizem, você é muito burro, você é preguiçoso. É diferente de dizer, você pode render muito mais. Você pode render muito mais e você é preguiçoso, um fala na pessoa, outro fala no comportamento. As pessoas aceitam críticas no comportamento, mas não toleram crítica quando é na pessoa, quando é algo pessoal. Precisamos entender isso. Mas a gente vai logo na pessoa, aí fere e cria um problema. É assim que tem sido acontecido. Queridos, um dos maiores problemas que a gente tem visto, fontes de distanciamento entre as pessoas,
rompimento entre as pessoas, separações, é por uma comunicação inadequada, ineficiente. Eu não sei como estão os seus relacionamentos. Agora, como diz Dom Ximenes, eu não preciso ser adivinho, que se você foi honesto, essa palavra foi para você. Se você foi honesta, essa palavra foi para você. Porque eu quero dizer que para vocês, que essa palavra foi para mim. Ela foi dita porque está ardendo no meu coração, na minha vida. Eu também preciso estar cheio de Deus, porque eu não consigo controlar, frear a minha boca. Precisamos estar cheios de Deus. Eu não sei como é que vocês estão vivendo os relacionamentos, se há distanciamentos emocionais dentro da sua casa, pessoas que você convive, mas está distante, está perto, mas está longe, está perto apenas no corpo físico, mas nas emoções estão distantes, porque perderam a capacidade de se comunicar, de falar e de ouvir. Perderam. E talvez esteja magoado, ou magoando, decepcionado, ou decepcionando pessoas que ama, com palavras duras, com palavras mal colocadas. Eu não sei. Eu só sei que nenhum homem é capaz de domar a língua. Nem eu, nem você. Na nossa força, nunca. Nós jamais teremos controle sobre nossa língua, pela nossa força. Jamais seremos perfeitos no falar e perfeitos no ouvir. O que precisamos é orar incessantemente para que o Espírito de Deus nos encha com longanimidade para ouvir e domínio próprio para falar. Isso é fruto do Espírito. E só para aqueles que estão cheios do Espírito de Deus, encharcados de Deus, vão poder lutar com essa contradição que nós vivemos. E aí sim, construir relacionamentos saudáveis. Restaurar os relacionamentos. Amamos as pessoas e ao mesmo tempo queremos elas longe. Essas pessoas nos fazem felizes, mas ao mesmo tempo nos fazem infelizes. Mas é assim, precisamos aprender a restaurar esses relacionamentos com uma comunicação de forma adequada. Se encha de Deus. Vá lá em Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito. Ore, leia o capítulo Gálatas 5. Leia e se enche e diga: Senhor, eu quero isso para mim. Senhor, me dá isso. Senhor, tu sabes que eu não tenho. Tu sabes que eu sozinho não consigo. Me enche disso. É uma luta. Mas quanto mais encharcados desse Espírito de Deus, mais venceremos a nossa natureza humana. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir um louvor?